E saiu o filme, né? Doutor Estranho e o Multiverso da Lacração. E eu vou explicar para vocês agora por que eu chamo de Multiverso da Lacração. Porque o filme é ruim no geral, ele não é tão ruim, é mediano para ruim. E quais são os defeitos desse filme e também explicar um pouco por que existe esse crescente progressismo cultural dentro do cinema e como isso vai virar uma epidemia, como já está virando em absolutamente todos os roteiros que se vê por aí. Bom, recentemente estreou nos cinemas, né? Tá em cartaz o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é muito mais Doutor Estranho no Multiverso da Lacração. E por que eu falo isso? Porque, como todos sabem, é uma tendência da Marvel, principalmente na linha editorial da nova Marvel, dos quadrinhos, né? Uma virada cultural, né? Uma virada na tendência simbólica, heróica, descrita na Marvel, apelando para o progressismo cultural, para um apelo muito mais ideológico e político. E a gente sabe disso. Está completamente de acordo com as pautas identitárias, a promoção do feminismo, da agenda LGBT. E mais uma vez, quando eu falo de feminismo e agenda LGBT, não estamos aqui falando de mulheres e nem de homossexuais e outros grupos minoritários pertencentes a essa sigla. Mas sim, estamos falando do arcabouço teórico e ideológico que muitas mulheres não aceitam e que muitos homossexuais também não aceitam e não concordam, tá? Então, a gente vê essa tendência progressista barra identitária invadir o cinema e com o Doutor Estranho não foi diferente, tá? Então, essa minha análise aqui sobre esse filme e sobre essa tendência, primeiro eu vou falar do filme do Doutor Estranho e depois dessa tendência do progressismo cultural. Eu não estou falando aqui como um crítico de cinema que vai falar sobre a paleta de cores, que vai falar sobre o diretor, a fama dele é muito boa, não sei o que lá. Eu vou falar do filme em si, o que eu achei e o que eu achei desse filme em comparação ao padrão cinematográfico da Marvel com base nos filmes anteriores, principalmente os mais aclamados, tá? Então, Doutor Estranho é um mix muito estranho, tá? O propósito é esse. O diretor ele quis dar um apelo meio psicodélico, você não sabe qual é o tom do filme, esse é o primeiro defeito dele, você não sabe qual é a espinha dorsal dele, tá? Um filme de comédia ele tem um propósito do quê? Fazê-lo rir. Um filme de suspense ele tem um propósito de dar medo, de dar suspense. Um filme de drama ele tem como propósito que você se envolva dramaticamente com os personagens e emocionalmente com a trama em si. Você não entende nenhum tom desse filme do Doutor Estranho. Uma hora você não sabe se ele quer ser um Inception, de explodir a cabeça, e ele falha miseravelmente nisso, porque não cria mistério nenhum. Não existe quase nada no filme em que você... Minha nossa, genial, isso foi muito bom. Não existe absolutamente nada nisso no filme. Você não sabe se o filme ele quer ser terror psicológico, se ele quer ser suspense, e ele falha miseravelmente. As pessoas dizendo que gostaram do tom de terror que deu pro filme, pra mim foi algo extremamente cringe, extremamente vergonha alheia. Tem cenas ali de suspense que parece que o diretor abandonou o barco, abandonou o filme, contratou um diretor clichê de filmes de suspense de clichê, filme terror, completamente clichê para botar umas técnicas completamente clichês assim, completamente vagabundas para dar os takes ali de suspense e falha miseravelmente, cara. A cena da Wanda saindo do espelho toda contorcida, estilo Mulher do Chamado, é uma coisa extremamente tosca. As cenas de suspense em que a Wanda invade o corpo da outra Wanda em um universo paralelo é extremamente tosca, não dá medo nenhum, não dá suspense nenhum, não cria esse ambiente, falhou miseravelmente, muito pelo contrário, tem o efeito de causar vergonha alheia até. Se você parar para prestar atenção, há uma quebra completa no tom assim que você não entende, não te pega, e sem falar nos furos de roteiro. Aí você tem toda essa trama, a motivação da Wanda é uma motivação extremamente vagabunda e capenga. Os Illuminates são tratados com escárnio assim gigantesco. A Marvel perdeu a oportunidade de explorar os Illuminates ali, de inserir, por exemplo, um Tony Stark, mas se bem que se fosse para colocar um Tony Stark para ele ser morto de uma maneira ridícula, como a Wanda matou os Illuminates, tá? E eu aviso aqui, spoiler, eu vou botar aqui o meu editor, botar aqui aviso de spoiler antes dessa análise começar. Então se você está assistindo até agora é porque você já foi avisado que vai ter spoiler. A maneira como a Wanda aniquilou os Illuminates foi ridícula, ridícula. E existe um pouquinho de agenda nisso. Você para pensar, na cena ela entra, ela primeiro mata os homens,
da maneira mais vexaminosa possível, com o maior escárnio possível. Tipo, ela dá um poder pra matar lá o Homem Elástico, ele tá morrendo, ele está se pulverizando, e a Capitã Carter e a Capitã Marvel ficam se olhando entre si assim, sem fazer absolutamente nada. Ela tá matando o cara lá, eles não fazem nada no ataque, espera os dois morrerem, aí sobram as duas mulheres. Primeiro os homens morrem da maneira mais patética possível, aí sobram as duas mulheres. A agente Carter, que era a mais fraca ali do grupo, sobrevive bravamente, tá? Claro, os homens são os primeiros a morrer, né? Aí depois ficam as mulheres, elas começam a resistir, tem um pouco de batalha. Mesmo assim, a Wanda mata a Capitã Marvel, que é extremamente poderosa, de uma maneira completamente ridícula, tá? Ridícula. E a Marvel, o que eu gostei é que as mortes elas são violentas, de fato, você vê sangue, mas assim, não consegue compensar pela forma ridícula que todos os personagens foram tratados e nerfados para destacar a Wanda. Tá? E simplesmente a Wanda é super poderosa, ultra power, ninguém pode contra ela, nem a Capitã Marvel. E ela fica atrás de uma menina que não sabe usar os seus poderes, mas que fica atravessando o multiverso, fica criando portais involuntariamente. Então ela quer essa menina para atravessar o multiverso quando ela quiser, esse tipo de coisa, e viver uma vida que ela quer, que é ser mãe, tá? Aquela motivação bem piegas. Aí chega o Doutor Estranho, que fica protegendo a menina, a América. Aí tem aqueles momentos de lacração. Ah, nesse multiverso vocês pagam por comida, que ridículo. Ah, os universos superiores é comida de graça, né? Oh, socialismo é evoluído, capitalismo mal, atrasado. Somente no universo atrasado existe o capitalismo em que você tem que pagar por comida, não é mesmo? E sem falar aquela cena forçadíssima que ela vê lá os pais dela, que na verdade são as mães, as duas mães. Ela fala, minhas mães! Aí são duas mulheres, né? Aquela coisa lá extremamente forçada, cara. Não tô reclamando aqui porque era um par de mulheres. Tô reclamando aqui porque você vê que há uma forçação de barra tremenda de inserir essa cena no roteiro e é completamente fora de tom. Completamente fora de tom. Então toda a trama gira em torno disso, do Doutor Estranho protegendo a menina contra a Wanda, que quer dominar a bagunça toda, pra no final, cara, a menina não sabia usar os poderes. Mas quando chega na batalha final contra a Wanda, depois daquela onda toda, daquela viagem toda, ela sem saber usar os poderes, o Doutor Estranho, possuindo o corpo do seu outro eu, de um universo paralelo, faz um puta discurso piegas e clichê pra ela. E ela aprende do nada a utilizar os seus poderes e joga a Wanda para um portal paralelo para ela aparecer para os filhos dela no universo paralelo e assustar os filhos. E assustando os filhos, ela se sente impactada e ela vê o quanto ela foi má. Ah, minha nossa. Enfim, o filme é um show de clichês, cheios de furo de roteiro, tá? Por exemplo, o universo paralelo. Qual é a probabilidade de um universo paralelo você adotar a mesma vida que você tem no universo atual? Por incrível que pareça, em todos os universos paralelos, o Doutor Estranho era o mesmo Doutor Estranho, tomava as mesmas ações para se tornar o mesmo Doutor Estranho em todo o universo. Não tem um Doutor Estranho mendigo, não tem um Doutor Estranho que sei lá, é pintor, não tem um Doutor Estranho que é catador de lixo. Não, todos os universos paralelos do Doutor Estranho é o Doutor Estranho, tá? Qual é a probabilidade estatística, caso uma teoria do multiverso esteja certa, que você seja basicamente você, do jeito que você é nesse universo, nos outros universos também. Você não tenha tomado ações diferentes, enfim. Também não vou entrar nesses pormenores, tá? Isso aí é besteirada, mas só foi uma observação que eu tenho que fazer. E essa é a tendência, cara. A tendência é cada vez mais piorar. Esse filme do Thor vem aí, provavelmente será outra lacração, porque a linha editorial da Marvel que coloca a mulher lá como a Thor já é uma linha editorial completamente lacradora, tá? Então tem essa tendência de utilizar personagens consagrados masculinos, inserir uma mulher lá, tá? Basicamente pegar o atalho. Não, criar uma personagem mulher do zero, que tenha personalidade e que gere impacto e que tenha carisma para conquistar a população, para conquistar a galera. Não, imagina, a gente tem que substituir, tá? Tem que usar o mesmo personagem consagrado, masculino, e botar uma mulher lá dentro para forçar completamente a barra e empurrar um discurso lacrador e feminista. E a gente vê essa tendência nos cinemas. Por exemplo, estava vendo um trailer de um filme Don't Worry Darling, que vai ser outro show de lacração
o roteiro inteiro no futuro distópico, em uma suposta sociedade artificial em que as mulheres eram donas de casa sem questionar nada, os homens opressores eram chefes de família. Aí uma mulher que é a protagonista resolve bancar empoderada e questionar a sociedade, que é o Projeto Vitória, seria uma referência à era vitoriana. Mas ela questiona o Projeto Vitória, porque somos donas de casa, o que os homens fazem quando eles dizem que vão trabalhar. Aí ela resolve atravessar o portal da sociedade, questionar a sociedade, que o Projeto Vitória é uma referência simbólica ao patriarcado malvadão. Nossa, cara. O que está acontecendo com o cinema, bicho? E o que está acontecendo com a cultura cinematográfica, com os símbolos virtuosos que a gente sempre aprendeu nas telas de cinema? O que está acontecendo com os heróis, tá? Com os símbolos de virtude que a gente tem no cinema, com as boas histórias despretensiosas politicamente. O que está acontecendo com isso, cara? Está cada vez mais se esgotando, dando lugar a projetos de modificação cultural, de reengenharia social, em que a lacração é colocada acima de tudo. E se preparem porque a tendência é essa. Por isso a importância, por favor, mais cineastas antiprogressistas para fazer boas histórias, para fazer bons filmes, para fazer bons roteiros, para dar e transmitir bons valores que a gente sempre esteve acostumado aí desde o início da era dos filmes. É isso que está faltando. E é isso, pessoal. Essa é a minha análise. Essa é a tendência, infelizmente, lacradora, principalmente no universo cinematográfico da Marvel. Se preparem porque a qualidade vai decair muito e a lacração vai tomar conta. A Capitã Marvel está aí para provar isso. Aquele filme foi simplesmente ridículo. E se acostumem porque a desgraça vai piorar.